Existe uma coisa assustadora acontecendo silenciosamente com milhões de pessoas. E talvez esteja acontecendo com você também. O problema é que quase ninguém percebe, enquanto ainda dá tempo de mudar. Porque não parece desistência. Parece apenas rotina, cansaço, distração, mais um dia comum. Mas agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas não desiste da própria vida de forma explícita. Elas apenas param de acreditar que podem viver algo maior. E fazem isso lentamente, em silêncio, sem perceber. Primeiro abandonam pequenos objetivos. Depois começam a aceitar menos de si mesmas. Param de tentar. Param de sonhar. Param de acreditar que conseguem mudar. E então entram em um estado perigoso. O automático. Você acorda. Pega o celular imediatamente. Consome informação sem pensar. Passa o dia reagindo ao ambiente. Trabalha sem presença. Se distrai o tempo inteiro. E quando percebe, o dia acabou. Então tudo recomeça. Mesmo ciclo. Mesma rotina. Mesma sensação de vazio. E sabe o mais perigoso? Isso começa a parecer normal. Você se acostuma. Se acostuma a viver cansado. Se acostuma a não ter foco. Se acostuma a sentir que está parado na vida. E aos poucos, vai diminuindo expectativas. Até que sobreviver parece suficiente. Mas no fundo, nunca parece suficiente. Porque existe uma parte sua que ainda lembra da pessoa que queria se tornar. A maioria das pessoas acredita que desistir significa parar tudo. Mas quase nunca é assim. A verdadeira desistência acontece quando alguém para de tentar crescer. Quando aceita uma vida sem propósito. Quando troca evolução por distração diariamente. E isso acontece porque o mundo moderno facilita anestesia o tempo inteiro. Você se sente mal? Se distraia. Se sente vazio? Consuma alguma coisa. Se sente perdido? Role o fim até esquecer. Tudo hoje foi criado para impedir você de parar e refletir profundamente. Porque reflexão gera consciência. E consciência gera mudança. Mas distração mantém tudo igual. O pior? Funciona. As pessoas estão cada vez mais distraídas. E cada vez mais desconectadas de si mesmas. Agora imagina isso. Passam 5 anos. Você continua exatamente igual. Mesmos hábitos. Mesmas distrações. Mesmas desculpas. Quem você se torna? Essa pergunta incomoda porque, no fundo, você sabe a resposta. E talvez seja exatamente isso que você evita pensar. Porque pensar nisso cria responsabilidade. E responsabilidade assusta. Porque significa admitir que a vida não muda sozinha. O tempo sozinho não salva ninguém. Na verdade, o tempo apenas fortalece aquilo que você repete diariamente. Se você repete procrastinação, ela cresce. Se repete distração, ela cresce também. Se repete foco, disciplina e consciência, sua vida muda. Mas quase ninguém tem paciência para construir isso. Porque distração é mais fácil. Agora presta atenção nessa parte. O maior perigo da vida não é fracassar. É se acomodar. Porque fracasso pelo menos gera reação. Mas conforto excessivo anestesia lentamente. Você começa a aceitar menos de si mesmo. Aceita não ter energia. Aceita não ter direção. Aceita não ter controle da própria mente. E aos poucos, vai esquecendo quem poderia ser. Esse é o tipo mais perigoso de destruição. Aquela que acontece devagar. Sem dor imediata. Sem um grande colapso. Só pequenas desistências acumuladas diariamente. Até que um dia você percebe que passou anos sobrevivendo, ao invés de vivendo. Talvez você ache que está apenas cansado. Mas talvez seja algo mais profundo. Talvez sua mente esteja sobrecarregada. Hoje você consome estímulo o tempo inteiro. Vídeos rápidos. Informações infinitas. Notificações constantes. Comparações sem fim. Sua mente nunca silencia. Nunca respira. Nunca pensa profundamente. E quanto mais estímulo você consome, mais difícil fica sentir motivação real. Mais difícil fica focar. Mais difícil fica construir disciplina. Agora olha ao redor. Quantas pessoas conseguem ficar alguns minutos em silêncio sem pegar o celular? Pouquíssimas. E isso não é coincidência. Uma mente distraída constantemente perde contato consigo mesma. E quando alguém perde contato consigo mesmo,
começa a desistir sem perceber. Mas algumas pessoas despertam antes. Algumas percebem o que está acontecendo cedo o suficiente para mudar. Elas entendem que o problema não é falta de potencial, é excesso de distração. Elas percebem que estavam entregando energia demais para coisas vazias. E então começam a recuperar controle, pouco a pouco. Primeiro observando hábitos, depois interrompendo padrões, depois reconstruindo disciplina. Não de uma vez, mas diariamente. E é aí que algo poderoso acontece. Elas voltam a sentir presença, voltam a sentir clareza, voltam a acreditar em si mesmas. Porque consciência muda tudo. Aqui está a parte desconfortável. Você já sabe o que está te enfraquecendo. No fundo, sabe quais hábitos roubam seu tempo. Sabe quais distrações estão destruindo seu foco. Sabe o que precisa mudar. Mas saber não basta. Porque entendimento sem ação não transforma nada. E talvez esse seja o ponto em que muita gente falha. Elas entendem, mas não agem. Continuam esperando motivação, esperando o momento perfeito, esperando vontade. Enquanto isso, os anos passam, e a vida continua exatamente igual. Talvez esse vídeo seja o momento em que você finalmente percebe algo importante. Você ainda não desistiu completamente. Porque se tivesse desistido, nem estaria ouvindo isso até aqui. Existe uma parte sua tentando acordar, tentando recuperar controle, tentando sair do automático. E essa parte precisa ficar mais forte. Mas isso exige escolha. Você vai precisar abrir mão da anestesia constante. Vai precisar enfrentar desconforto. Vai precisar agir mesmo sem vontade. E é exatamente por isso que tão poucas pessoas conseguem mudar de verdade. Porque mudar exige enfrentar aquilo que distração estava escondendo. Agora deixa eu te perguntar algo importante. Você realmente quer continuar vivendo da mesma forma pelos próximos anos? Sério, pensa nisso profundamente. Porque daqui a algum tempo, você vai olhar para trás e perceber duas possibilidades. Ou você interrompeu o ciclo enquanto ainda dava tempo, ou deixou o automático consumir mais anos da sua vida. E talvez essa seja a decisão mais importante que você pode tomar agora. Porque ninguém vai recuperar esse tempo por você. Ninguém vai reconstruir sua disciplina automaticamente. Ninguém vai salvar sua mente da distração constante. Só você pode fazer isso. E a mudança começa quando você para de aceitar uma vida abaixo do seu potencial. Se você realmente entendeu esse vídeo, então percebeu uma coisa. A maioria das pessoas já desistiu, mas nem percebeu ainda. Desistiram de crescer. Desistiram de focar. Desistiram de acreditar que conseguem mudar. E começaram a chamar isso de vida normal. Mas você ainda pode interromper esse ciclo. Ainda pode recuperar consciência. Ainda pode reconstruir sua mente, seu foco e sua direção. Só depende de uma decisão: parar de viver no automático. Agora a pergunta é: em que parte da sua vida você percebe que começou a desistir sem notar? Se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui embaixo. Eu ainda não desisti. Quero ver quem realmente acordou. Se inscreve no canal para mais conteúdos que vão tirar você do automático e fazer sua mente despertar antes que seja tarde demais. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão desistindo silenciosamente, sem perceber. Talvez alguém precise ouvir isso hoje, assim como você precisou. Agora não é mais sobre perceber, é sobre decidir voltar a viver de verdade.